Olá, eu gostaria hoje de estar falando sobre o Instituto Santa Terezinha. Alguns conhecem por esse sinal, né? A gente sabe que tem dois, então nacionalmente conhecem por esse, São Paulo aqui reconhece como esse sinal. Então, dizer a todos, falar a todos sobre o fechamento da escola, né? Então, a gente sabe que ali vai continuar algumas outras ações, né? Se salvaram ali no percurso, mas é uma coisa que tem me angustiado muito, né? Saber que as freiras trouxeram essa escola para a comunidade surda, né? Trouxeram muita evolução na vida de todos os surdos através do ensino. Foi fantástico. Eu lembro de um momento quando eu estive no Instituto Santa Terezinha, quando eles ainda tinham ali uma capela, uma igreja. Eu vim para uma apresentação, foi uma coisa maravilhosa e inesquecível. Ver tudo aquilo foi muito grandioso. E ao longo dos anos havia esse respeito, né? Os surdos sempre respeitaram o Instituto. A gente sabe que o surdo é uma minoria, mas porque vive cada um no seu canto, mas quando coloca-se todos juntos, a gente sabe que é um número bem expressivo. E diante disso, o Instituto Santa Terezinha nos pronunciou, não falou das dificuldades que vinham acontecendo. A gente sabia do boca a boca, uma informação aqui, uma informação ali. Então, como eu mencionei antes, essa parte onde tinha a igreja, ela foi vendida, né? O terreno foi desmembrado, foi vendido e aquilo fazia tudo parte da história do Instituto Santa Terezinha. Era uma coisa para durar pela eternidade. Mas aconteceu isso, né? Então foi vendido, construíram prédios ali, residenciais, e eu fico pensando, mas existe uma diminuição quanto aos surdos? Não, a gente vê cada vez mais surdos aparecendo. Então a gente poderia ter pensado como fazer com que isso realmente se recuperasse, né? A gente poderia fazer um movimento e fazer um apoio ao Instituto. Mas a gente entende. Então, ao longo dos anos, agora 2020, vem essa notícia sobre essa questão do ensino médio que finaliza aí todo esse percurso, esse trabalho escolar, e a gente vê que isso vai cada vez mais sumindo. As escolas estão desaparecendo, né? Com a inclusão vem esse novo cenário que imagina-se que será realmente de grande valia, um apoio para os surdos. Eu não sei. Eu acho que o tempo vai dizer isso. Mas para nós, o motivo de maior orgulho era ter as nossas escolas. E sem as escolas, com essa nova projeção da inclusão, a gente se vê perdido também nesse processo. É uma insatisfação mesmo. Então eu lembro agora de algumas irmãs surdas que eu cheguei a conhecer. Então muitos de vocês teriam vontade de conhecer, né? A gente poderia trazer para as pessoas também conhecerem essas trajetórias, né? Ou de quando o estudo foi criado, ou de quando essas mulheres surdas resolveram se tornar freiras, como eram as suas histórias. E aí a gente vê agora esse cenário que finaliza aí com o ensino médio para os surdos, e a gente vê que a comunidade surda está presente, a gente vai estar aqui constantemente juntos, participando, mas como que é isso? Como se dá tudo isso? A gente vê aí esse conceito, essa palavra, inclusão, né? E aí parece que ela traz um peso muito forte, que é o desrespeito com os surdos, né? Qual é o desejo do povo surdo? Qual é a visão deles? Que nem nós aqui, vocês estão vendo, vocês são ouvintes. Então tudo para vocês é comum, é normal estarem com os outros ouvintes, os espaços que vocês compartilham. Mas agora estar diante de um surdo, como é o olhar de uma pessoa surda em relação a essa questão toda? Qual é o pensamento? Como que se dá isso nesse processo cultural? Então, surdos com surdos, a gente vê o empoderamento, a gente vê a evolução, mas sem nenhum tipo de referência surda ou um espaço surdo, imagine como é que vai se dar isso. A gente vai pensar assim, nossa, são poucos surdos, a gente sempre vai ver isso como uma minoria. E não é, a gente vem crescendo ao longo dos anos. Não somos em poucos surdos. E por quê? Porque é sempre assim que agem conosco, né? Vão deixando
um surdo para cá, um surdo para lá, vai afastando ele cada vez mais. E vocês não podem esquecer que hoje o país tem duas línguas. A gente vê aí o português e a Libras, e isso vem crescendo. E aí a gente vê que cada vez mais a comunidade surda é prejudicada, né? Falta um apoio, faltam referências, faltam qualquer tipo de ação referente a esse fortalecimento, né? A gente vê outros movimentos, eles são muito bem empoderados, né? A gente vê aí uma questão da mulher em relação ao feminismo, em relação ao LGBT. A gente vê que existe uma comunicação e existe um respeito em relação a cada característica dessas minorias, as especificidades de cada uma. E nós, pessoas surdas, cultura surda, visualidade, língua de sinais, nós também devemos ser respeitados. Né? Não é para pensar assim, e daí? E daí? O que tem a ver isso com respeito? Não. Nós, surdos, precisamos acordar. Precisamos ir fazer denúncias e protestar contra a prefeitura, esses órgãos governamentais. Porque é preciso a gente estar também participando politicamente disso. Então agora a gente vê aí, e eu tô vendo isso, imaginando quais serão as próximas escolas a serem fechadas. Isso pode acontecer sim, né? Com o passar do tempo, eu vou estar olhando para o passado, vendo assim, nossa, tudo isso sumiu. E a escola onde eu estive, onde eu estudei, lá em Pirituba, o Vera Lúcia, é uma escola maravilhosa, uma escola de que eu me orgulho muito. Eu olho para minha trajetória e penso, nossa, né? Antes eu estudei em Carapicuíba, também tem ali alguns surdos, tinha uma sala com surdos, mas o orgulho permanece. Por quê? É essa coisa do par a par, o par linguístico, está ali com os surdos, olho no olho. E agora a gente vê como isso vem acontecendo. Né, a gente vê aqui que as escolas estão desaparecendo. Né? Agora aparece esse novo cenário que é inclusivo. Então a gente pensa assim, nossa, mas tem divulgação, tem as coisas. Não, eu acredito que falta mesmo propostas políticas, uma coisa voltada para a comunidade surda. Né? A gente fala muito da igualdade, fala dessas questões, e aí a gente pensa assim, como seria o processo escolar para as crianças surdas, para os surdos, né? Pensando assim, vai fazer o Funde 1, vai fazer o Funde 1 e 2 numa escola bilíngue, numa escola para surdos, para depois ele ir para o ensino médio numa escola inclusiva. Então, a gente tem que ver que o nosso cenário hoje é composto de muitos surdos. E não são muitos mil surdos, são milhões de surdos, né? E dentro dessa questão da surdez, a gente vê que existem algumas especificidades, né? Como os deficientes auditivos, os que têm implante coclear, os oralizados, enfim, toda essa diversidade na própria surdez. Então, hoje eu sinto muito pelo que está acontecendo, né, com o Instituto Santa Terezinha. E eu tô aqui orando, pensando que não se fechem mais escolas, né? Então você que está aí na sua escola, passando por algum problema, nos procure a todos nós, publique nas redes sociais, Facebook, Instagram, compartilhe, vamos divulgar os problemas que as escolas vêm tendo para a gente poder se apoiar, né? A gente ficar fechado ali com a informação e depois só trazer essa divulgação final é uma coisa que não é legal. Então agora a gente fica muito preocupado com você surdo, com qualquer escola, seja ela da rede pública, rede privada, só de São Paulo não, de todo o Brasil. Nós todos estamos preocupados com isso. Por quê? Porque nós somos os filhos dessas escolas. São elas que trazem essa coisa da identidade para nós. Nós crescemos nessas escolas. E eu espero mesmo que a partir de hoje a gente possa ver com mais positividade tudo isso, para que a gente possa realmente apoiar. Vamos divulgar, vamos marcar hashtag, vamos apoiar. Isso que é o mais importante agora. Obrigado pela atenção de todos vocês. Um abraço.